e os visitantes, o Luiz, família, mas a missionária ali que já congregou no campo de Campinas, lá no Guanabara, por ali, né? Deus abençoe vocês nessa visita. Pessoal lá do Água Branca, né? Uma surpresa boa aqui na sede hoje, pastor Ciro, esposa e os irmãos da nossa igreja ali. Bem-vindos, e os demais também. Eu quero ler a palavra de Deus no último versículo da segunda carta aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios. Segunda, capítulo 13, o versículo 13. Diz aí o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Amém. Podeis assentar. É coisa melhor do que isso? Graças a Deus. Amor de Deus, graça de Jesus, comunhão do Espírito Santo seja convosco. Meus irmãos, estamos numa noite de ensino da palavra de Deus e eu tenho segurança que o Senhor nos trouxe aqui para nos comunicar uma porção da sua palavra. Quem tem o coração aberto, olhos abertos, preparado, vai receber a palavra de Deus essa noite. Aleluia. Graças a Deus. Ao final vamos estar orando por alguns pedidos aqui, inclusive pelo pastor Samuel César, que hoje passou por uma cirurgia, já vinha protelando isso há muito tempo, né? Problema na coluna, um nervo lá, uma coisa, não sei o nome da doença dele, aquilo vinha com uns 4 anos. Hoje ele operou, passou por uma cirurgia, está passando bem, deu tudo certo, não é? Mas não esqueça de me lembrar que ao final ele está orando por ele, bem como um pedido que o pastor Sebastião Boaventura faz aqui, que eu vou falar mais ao final. Razão porque o Samuel não está aqui hoje, né? Meus irmãos, eu estive lá em Corinto agora, e eu ouvi, Ricardo, da boca de um mestre ali o seguinte, que Paulo deve ter escrito umas 4, 5 ou 6 cartas, não é? E que está registrado aqui, primeira e segunda epístola. Alguém está perdido, ele no entendimento dele não está perdido. Aqui está compilado todas as cartas de Paulo, não é? Porque às vezes não há uma sequência nos assuntos de Paulo aqui. Então quem compilou as cartas, quem juntou todo o escrito de Paulo, condensou tudo que ele escreveu aos Coríntios nessas 2 cartas. Isso do entendimento daquele professor lá. Então não fique buscando coisas fora, porque está tudo aqui que Paulo escreveu. E se a gente for observar, ele, por exemplo, esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco. Nesse último capítulo aqui que eu estou, no capítulo 13, ele fala, esta é a 3ª vez. Então é a 3ª carta, né? É a 3ª vez, está lá, bem claro isto. Que eu vou ter convosco de forma escrita. Uma carta bem curtinha, né? Como curta foi a de Filemon e outras também. Então, esta carta de Paulo, ele finaliza os escritos à igreja em Corinto, fazendo várias recomendações aqui, e exortações também, né? Tratando a igreja ali, de certa forma, de forma dura. Mas ele finaliza amenizando as coisas. E ele traz aqui uma grande doutrina para nós. Porque nós cremos, irmão, que o nosso Deus é único, né? E eternamente subsistente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Deus se revelou como Pai, Deus Pai, se revelou como Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Mas nosso Deus é um só. Agora, o que ele coloca aqui? Se nós formos olhar a marca de Deus Pai, ele coloca uma palavra, o amor de Deus. Ele não fala a graça de Deus, nem a comunhão de Deus, fala o amor de Deus. E a Bíblia toda revela um Deus amoroso mesmo, não é?
um Deus amoroso. Tanto é que Jesus falou que Deus amou este mundo de tal maneira, quer dizer, de uma maneira inexplicável. O amor de Deus é o que marca Deus mesmo, né? Tanto é que lá em João está escrito: Deus é amor. Então, sintetizando Deus, Deus é amor. Deus não tem dificuldade de amar porque Ele é amor. Então, o amor de Deus, quer dizer, o suprassumo de tudo de bom que Deus tem é o amor dele, não é? Seria o bolo, a cereja, não é? É o amor. Dentro de tudo que Deus é, os atributos eternos de Deus, Ele se revelou à humanidade como um Deus amoroso. Não como os deuses que são deuses inventados, criados pela mente humana, e que via de regra são cruéis, né? São maus, são destruidores. A menor contrariedade, ele já está arrebentando com tudo. Esses deuses inventados por aí. Mas o nosso Deus é amor. E sendo amor, Ele é longânimo, né? A Bíblia fala isso sobre a longanimidade de Deus. O longo ânimo, a disposição permanente que Deus tem de entender o ser humano, de nos abraçar, de nos perdoar, de nos amar. Esse é um amor inesgotável. Que alguém falou que nada pode descrever o amor de Deus. Ninguém consegue descrever isto. Então marque na sua mente isto, não é? Que na revelação de Deus, na condição de Deus o Pai, a marca característica é a marca do amor. Ainda bem, né? Se não fosse o amor de Deus, a gente não estaria mais aqui. Mas o amor de Deus aplaca a ira de Deus, a possível ira de Deus, né? A justa ira de Deus. Mas prevalece mais do que a ira, o amor. Claro que a ira tem lugar e terá lugar, mas o amor de Deus encobre, né? Diz que o amor encobre multidão de pecados. Se não fosse o amor de Deus para encobrir a multidão de pecados nossos, né, ninguém escaparia. Mas o amor encobre os defeitos, né? Cobre a multidão de pecados da gente. Mas ele diz lá, a graça de Jesus. Se há algo que uma palavra que define o ministério, a vida de Jesus, é a graça. Mas Jesus não amou? Amou. Ninguém tem maior amor do que esse da vida, não é? Pelos seus amigos ele deu. Mas se há uma palavra que define Jesus, é a graça. João escreveu dizendo, a lei foi dada por Moisés, a graça veio por Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Graça é o favor. É Deus nos aceitar, nos entender. Graça é favor imerecido. É o Senhor entender o pecador, abraçar ele. Esse é o tempo. Jesus veio no tempo da graça. Vivemos a dispensação da graça. A graça de Jesus, né? Seja convosco. Que bom. A melhor dispensação até agora é a dispensação da graça. É um período em que Deus recebe pecadores, come e bebe com eles. Não era assim na dispensação da lei. Tempo que Jesus, não imputando os nossos pecados, nos recebe. O que é que nos leva aos braços do Senhor? É a graça. Aliás, irmão, a salvação nossa tem a origem na graça. Tanto é que Paulo escreveu a Tito dizendo, a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E escreveu também dizendo lá, que pela graça sois salvos, por meio da fé. Então, se há uma palavra que define Jesus, é a graça. Que bom que vivemos no tempo da graça de Deus, não é? O amor prático, não é? O exercício do amor. Jesus veio praticar isto na nossa vida. Essa graça salvadora, porque ninguém é salvo pela justiça, por obras, por nada que possamos fazer, por méritos pessoais, não.
é apenas o favor, a misericórdia, a bondade de Jesus, a graça de Jesus Cristo é que salva a gente. Eu sempre repito aquele hino que diz: só pela graça de Jesus que vencemos e chegamos aqui. Não tem outra coisa, é a graça, só a graça. Aleluia. Essa graça não só salva, é uma graça que nos ajuda a vencer no dia a dia, a triunfar, não é? Vocês estão lembrados que quando o apóstolo São Paulo foi colocado numa situação de prova, de angústia e sofrimento, representado por alguma coisa que ele define como espinho na carne, que poderia ter dado uma outra definição, mas ele achou, não é, um elemento da natureza, um sofrimento. Ele falou: isso aqui é um espinho na carne. Quem é que não teve um espinho na carne aí? Morava na roça, andava descalço pelos pastos, daqui a pouco entra o espinho no solado do pé, ou na perna, ou na mão, né? Uma laranja, vai pegar uma fruta, o espinho. Quando você consegue tirar ele, é bom. Não tira na hora, aquilo dói para valer. Paulo falou: um espinho entrou na minha carne e não sai. E não sai. Isso já infeccionou, já inflamou e não sai. Já orei, já pedi, já lutei, mas não sai. Eu não sei se tem algum irmão aqui que está hoje com um espinho na carne, né? Um espinho na sua natureza, na sua vida, na sua família, problema, está doendo, está machucando, está ferindo. Você chora, você reclama, você luta, você busca a Deus, jejuma, faz campanha e o espinho está aí. É uma coisa que te incomoda, te inquieta, provoca dor na alma, dor na vida, né? Rouba os seus momentos de prazer na vida, porque está doendo. Ninguém, só você que não sabe, irmão, né? O quanto está doendo em mim esse espinho. Eu que sei a luta que eu estou para ficar livre disso. E Paulo lutou. Qual foi o resultado da luta dele? Foi uma palavra que o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Não é? Aleluia. A minha graça te basta. Jesus não falou: eu vou tirar o espinho, mas vou te dar uma graça tão grande que essa dor, você vai conviver com ela o tempo que eu quiser, sem mais sofrimento, sem mais angústia. Quer dizer, eu vou aplicar com uma anestesia. A minha graça te basta. Esse espinho vai continuar por um tempo a mais aí, porque eu preciso trabalhar a sua vida. Eu preciso moldar o seu caráter. Eu preciso te ensinar algumas lições. Eu quero te trazer para o centro da minha vontade. Eu não quero que você desvie da posição que você está. Paulo falou que foi para não me exaltar, né? Pelas excelências das revelações. Para ele ficar quebrantado: eu sou poderoso, sou usado, sou revelado, sou iluminado, mas sou fraco também. Dependo da graça de Deus para triunfar. Para viver uma vida de vitória, eu dependo da graça de Deus. Ainda bem, irmã, que tem essa graça que te faz vencedora. Essa graça de Jesus, que hoje é o tempo da graça de Deus. É o suprimento de Deus no dia a dia das nossas necessidades. É a graça do Senhor. Então louve-o por sua graça. Mas ele coloca aqui a comunhão do Espírito Santo. Se o que marca Deus, o Pai, na sua revelação é o amor, se o que caracteriza Jesus é a graça, o Espírito Santo vem trazendo o quê? Comunhão. Se tem uma palavra que define o papel, a missão, o trabalho do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. Seja com vós todos. E quando você olha, você descobre que é verdade isso mesmo. Porque o Espírito Santo, em primeiro lugar, ele promove essa comunhão que a gente tem hoje com o Pai e com o Filho. É o Espírito Santo que faz esse elo, não é? Que promove isso. Porque primeiro, o Espírito Santo é que introduz o crente, é que batiza o crente no corpo, que é a igreja. É ele que traz todo mundo e coloca na igreja, coloca no corpo, na posição. O Espírito Santo, ele traz comunhão porque ele promove a unidade na igreja. O papel dele é acabar com toda facção, divisão, todo tipo de contenda, de murmuração. O Espírito Santo trabalha a nossa vida de tal maneira que vai unificando a conduta dos crentes, uniformizando a gente. Ele vai formando em nós o caráter, o único caráter.
A igreja não tem dois caracteres, ela tem um só. O caráter que o Espírito Santo forma na gente. O meu caráter é o seu, é o seu, é o seu. Todos nós temos o mesmo caráter, é o caráter de Cristo. E como é que ele forma isto? Produzindo em nós o fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito, quer dizer, o resultado do trabalho na minha e na sua vida, aplicando o Evangelho, o ensino, a doutrina, o resultado disto é amor, alegria, bondade, longanimidade, benignidade, temperança, né? e fidelidade ou fé. Sabe o resultado disso aí? Isso é o caráter de Cristo. Isso aí resume o caráter de Jesus. Quando o Espírito Santo produz esse fruto em nós, ele está produzindo a natureza de Cristo, a natureza de Deus. Está tirando o caráter humano e colocando um novo caráter em nós. É colocar em nós um novo espírito, um novo coração. É colocar em nós a natureza divina. Quem não conseguia ter gozo na alma, agora tem alegria do céu. Quem não conseguia amar, consegue amar, porque o Espírito Santo formatou na vida dele isto. E esta prática é comum entre o povo de Deus no mundo inteiro, porque o Espírito Santo forma o caráter, e formando o meu caráter, promovendo a comunhão, a unidade da igreja. Eu preciso do amor de Deus, claro. Eu preciso da graça de Jesus, mas não posso abrir mão do papel do Espírito Santo em me introduzir no corpo de Cristo, me batizar no corpo de Cristo, me mergulhar nesse corpo, e aqui me manter nesse corpo. O Espírito Santo sempre atuou no mundo, desde lá do Antigo Testamento, né? Na criação, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como uma galinha acesa sobre os ovos, aquecendo, até que aquilo tudo ganhe vida. O Espírito Santo pairou sobre a terra informe, vazia, escura, e o Espírito Santo estava lá, criando, dando vida. E o tempo passou, irmão. Hoje eu estava lendo isso, pregando na televisão, que o povo desviou tanto dos caminhos de Deus, né? Toda a carne corrompeu o seu caminho diante do Senhor. E Deus falou: o meu espírito não vai mais agir no homem. O meu espírito não vai permanecer mais no homem. Deus se aborreceu com a humanidade, né? E naquele mesmo versículo falei, Deus arrependeu-se de ter criado o homem. E falou, então, o Espírito Santo não vai mais ficar por aqui não. Mas sabe por que ele ficou? Porque sempre tem um homem, tem dois, tem três. Sempre tem alguém. O Espírito Santo encontra apoio, né? A Bíblia fala mais, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Só não foi embora o Espírito Santo porque tinha pelo menos um vaso aqui. Ainda bem que tem alguém na igreja. Nós sempre tem, né? Sempre tem alguém. O Espírito Santo não vai embora. Ele vai permanecer, vai agir, porque sempre tem alguém que Deus usa. Deus está usando e vai usar. Ele acha aí um Noé, daqui para ali, acha. E ele continuou agindo. Depois você sabe quanto o Espírito Santo agiu na vida dos profetas, dos reis tementes a Deus. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido rei, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, encheu Davi. Estava lá o Espírito Santo, né? Promovendo comunhão dele com Deus. O Espírito de Deus estava lá no Egito, quando as pragas foram operadas, né? Tudo que Moisés fazia, os magos, feiticeiros de Faraó vinham e imitavam. O diabo sempre gostou de imitar a obra de Deus. Ele quer fazer igual para enganar as pessoas, para endurecer o coração do povo. Jesus faz um milagre e vai lá, arruma um jeito de fazer um também. Faz uma situação, ele inventa e faz também. Sempre gostou de imitar. Quando o Faraó ia convertendo, os feiticeiros faziam igual, não, então, meu Deus é igual. E não convertia. Só que teve um dia lá que, quando Moisés operou um grande sinal lá,
os feiticeiros vieram, né, bateram os cajados no chão também, e a terra não virou piolho. Aí eles disseram para Faraó: isso aqui é o dedo de Deus. Depois mais na frente foi traduzido: isso aqui é o Espírito de Deus. É o dedo de Deus. Se é o dedo de Deus, não dá mais agora, mas não tem jeito. Porque Deus não deixa o diabo ir enganando o povo toda a vida, não. Chega a hora que é para um ponto final. Tem um sinal de Deus para o povo de Deus. Fique com os olhos abertos aí, irmão. Não é? Parece que é tudo igual, mas tem hora que Deus manifesta a glória dele de uma forma diferente. O diabo não consegue imitar, não faz igual. O Espírito de Deus é o dedo de Deus. Jesus falou: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus. Veja aí, irmão, quanto que esse Espírito de Deus é poderoso, hein? O Espírito é o dedo de Deus. Pensou se eu expulsar demônio pela mão de Deus? Se eu expulsar demônio pelo braço de Deus? O Espírito Santo sempre existiu lá no Antigo Testamento, operando. Mas no Novo Testamento é que ele faz o papel aqui, a comunhão do Espírito Santo. No ministério de Jesus foi isso que ele operou, né? Você vê o Espírito Santo na vida de Jesus desde o batismo dele, né? No dia que ele foi batizado, o céu abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Aleluia. Tem que ter um dia, irmão, em que o Espírito Santo vem sobre você de uma forma especial, única. Foi com Jesus assim. Foi assim com os apóstolos, né? Que no dia do Pentecoste, o Espírito Santo encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito Santo. Irmão, sabe o ideal? O ideal de uma igreja é quando todos são cheios do Espírito Santo. Aí está promovendo a comunhão, né? Falam a mesma língua, cantam o mesmo cântico, pensam a mesma coisa. Está todo mundo no mesmo projeto, todo mundo cheio do mesmo Espírito. Mas quando um é cheio do Espírito Santo, outro é cheio do Espírito humano, aí a coisa não é comunhão, né? Não tem jeito de ter comunhão. Naquele dia todos foram cheios do Espírito Santo. Porque às vezes a gente exagera, né? Todo mundo foi tocado, todo mundo converteu, todo mundo estava lá. Mas nem sempre é todo mundo, não. Na maioria das vezes não é. Mas aqui diz que todos foram. Para mostrar que quando o Espírito Santo faz a obra, faz para valer mesmo. Aleluia, alcança todo mundo. Ele vai quebrando resistências e vai promovendo a comunhão. Como o Espírito Santo promove essa comunhão? Através dos dons espirituais, né? Que a igreja passa a ter olhos espirituais, passa a ter mãos espirituais. Os dons do Espírito Santo operando na igreja promove a unidade da igreja. O Espírito Santo promove a comunhão quando ele conduz a igreja à verdade. Esse é o papel do Espírito Santo, é nos guiar em toda a verdade. Não fique fora desse projeto, não. Deixe o Espírito Santo te trazer para o centro da vontade de Deus, trazer para toda a verdade, te revelar a verdade. Você não ter dúvida, engano no seu coração, porque o Espírito Santo te iluminou a mente de forma igual. A comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Como é bom a gente estar cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem comunhão com os irmãos. Eu lembro do pastor, uma vez ele trabalhava na Marinha. Ele era pastor, trabalhava na Marinha. Recebeu uma missão da Marinha Brasileira, de uma expedição ir num país da Ásia, não sei, me parece, e ele fez parte dessa missão. Ele diz que quando o navio atracou lá naquele país, eles foram recebidos pela Marinha daquele país, perfilados ali, todo mundo uniformizado, e foi descendo os soldados brasileiros da Marinha, e eles foram pegando na mão de um por um, sem falar o idioma, né? Quando apertou a mão assim, ele sentiu um negócio diferente. Ele puxou o cara para o lado dele, ele abraçou e transbordou em língua estranha. Um só ali, mas ele sentiu ali o Espírito Santo
Depois revelou-se que o camarada era evangélico também, não é? Ele pastor. Nenhum dos dois sabia disso. Como que o Espírito Santo promove isso, né, irmão? Essa é a linguagem do Espírito Santo, no mundo inteiro. Você sente isso, você tem comunhão com a pessoa. Quando você está cheio do Espírito Santo, tem comunhão, você sente paz com ele. É a comunhão que o Espírito Santo promove. Agora, o que eu faço então para ter tudo isso, né? Para permitir esse ministério do Espírito Santo acontecer na minha vida? Jesus falou lá em Atos, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Meu irmão, quer dizer, não saia. Sair nunca, né? Mas no sentido de nunca deixe de lutar aos pés de Deus, enquanto você não sentir que você está cheio do Espírito Santo. Fica em Jerusalém, numa posição de consagração, de quebrantamento. Não é o lugar exatamente, mas é uma posição hoje, não é? Aquela ordem é para ficar na cidade de Jerusalém, mas para nós está ensinando uma outra lição. Ficar em Jerusalém é ficar na cidade do grande Deus, que é a igreja. Há uma corrente, há um rio cujas correntes alega a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. De certa forma, a igreja é o santuário de Deus, onde flui rios de Deus. Fique em Jerusalém, que é a casa do Senhor, para ser cheio do Espírito Santo. Quantos irmãos não vieram aqui hoje por preguiça, um compromisso qualquer, e estão ficando lá? Não é que não tem o Espírito Santo, mas está deixando de ficar mais cheio, né? E derramar. Porque não ficou em Jerusalém de forma permanente. É ficar na palavra, é ficar no temor de Deus, é ficar na santidade. Tem muita gente que confunde isso. Ah, pastor, eu quero baixar um decreto aqui proibindo o crente de orar em monte. Não é isso, orar em monte, irmão. Tem que orar no monte mesmo. No monte da santidade, no monte da pureza, do temor de Deus, do jejum, não é? Numa fé verdadeira. Uma fé verdadeira. Ainda bem que o Ministério Público entrou com a ação que acaba com o negócio do Morro do Mendanha aí. Sabe o que acontece lá, irmão? Tem gente que gosta. A gente tem que orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Ah, mas Jesus orava em monte, orava, porque não tinha igreja, velho. Jesus andou de jumento, porque não tinha outro carro. Não é? O problema lá, irmão, é porque não tem acompanhamento, não tem doutrinação. E aí surge todo tipo de revelações, de visões verdadeiras e falsas. Então, na dúvida, fica na posição, fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém até ser cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu tenho um costume, sinto bem. Você assim, é muito melhor se obedecer. Vai dar testemunho. Estou dizendo que eventualmente 2 pastores maduros, né? Uma pessoa sai para um lugar à parte para orar, eventualmente. Mas fazer disso uma tradição, um costume, e não viver sem isto. Porque pode. O Espírito de Deus guia a gente muitas vezes para certas situações, mas não faça disso uma doutrina, né? Uma situação assim, que não possa ser mudada. Está tendo até separação aí de casais, que o marido vive lá no monte da santidade, lá em cima, lá, ó. Não desce no Morro da Mendanha mais nunca, ou no Morro do Macaco, morro não sei do quê. Nosso Deus, tem misericórdia de nós. Olha, irmãos, Jesus falou ficar em Jerusalém até que nós seja revestido de poder. Mas Paulo aconselha dizendo: não vos embriagueis com vinho que há contenda. Esse vinho que há contenda, não embriague com isso não. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E ele vem e explica como Paulo ser cheio do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor. É assim que se enche do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito de Deus, falando as coisas de Deus,
cantando, falando em salmo, recitando versículos, né? Lá no seu trabalho, na sua casa, se enchendo da palavra de Deus, cantando, salmodiando, louvando, orando, adorando, você vai ficando cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, você tem comunhão, tem comunhão com o seu pastor, o pastor tem comunhão com a igreja, os crentes têm comunhão entre si, e entre todos nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, porque o Espírito Santo está aí promovendo essa unidade. Esse é o trabalho dele, é colocar em prática tudo que Deus fez através do amor, e que Jesus realizou através da graça, lá na cruz. O Espírito Santo está aplicando, tornando isso uma coisa prática, não é? Está fazendo funcionar o amor de Deus, está fazendo funcionar a graça de Jesus hoje. Ainda bem que essa obra não ficou inconclusa. O Pai está lá, o Espírito Santo, o Jesus voltou para lá, mas mandou o Espírito Santo dizendo: vai lá e consuma a obra que nós começamos a fazer. Termina ela. E ela não terminou, não. O Espírito Santo completa a sua tarefa quando entregar essa noiva a Cristo, o noivo. Hoje ele está promovendo a comunhão da igreja. Você está fora da comunhão? O Espírito Santo quer pegar na sua mão hoje, trazer você para cá. É muito triste um crente fora da comunhão. E não precisa ficar, porque a comunhão do Espírito Santo está aí, ó. Ele está fazendo o trabalho dele, né? Ele pairou sobre a igreja e está dando vida à igreja, está gerando, né, temor no coração da igreja, pureza no coração da igreja. O Espírito Santo está fazendo o trabalho que tem que ser feito. Muita gente, e eu pregava isso outro dia no interior. Um dia Deus mandou um profeta ir ao encontro de um crente. Lá em Atos 9 por ali está escrito isso, né? Ananias foi ao encontro de Saulo. E quando ele chegou lá onde Saulo estava, recém-convertido, novo crente, Ananias falou: Saulo, irmão, Pai do Senhor. Primeira vez que alguém chamou Saulo de irmão, né? Irmão Saulo. Que quando converte, vira irmão mesmo. É a família, né? Faz parte da família de Deus. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu lá no caminho me enviou para que eu ore por ti. E para que aconteça duas coisas: para que você volte a ver. Paulo não estava enxergando, momentaneamente perdeu a visão por causa do resplendor da luz do céu. Aquela forte luz cegou ele. Se você encarar o sol meio-dia e ficar lá, com o tempo aquilo te cega. Aquela luz tão forte da glória de Deus cegou aquele homem. O Senhor me mandou aqui para orar por você, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então Deus quer do crente, da igreja, duas coisas: que ela tenha visão de Deus, olhos abertos para ver os mistérios de Deus, as revelações de Deus, e que essa igreja seja cheia do Espírito Santo. Para isso tem que orar. Deus me mandou aqui para orar por você, para que aconteça isso. Quando a igreja ora, Deus abre os olhos da igreja, e você não vê só crise, você vê a solução, a glória de Deus, a bênção de Deus, a cura brotando. Você enxerga onde está a bênção de Deus, e você fica cheio do Espírito Santo. Que esse culto aqui seja um enviado de Deus para orar por você, por mim, para que Deus abra os nossos olhos ainda mais, para conhecer as revelações, as verdades do Evangelho, para ver as maravilhas do Senhor, para contemplar a glória de Jeová, coisa que o salmista pediu: eu quero estar na casa de Deus, para contemplar a formosura do Senhor. Nós temos que vir na igreja e aqui ver a glória de Deus, sentir a presença de Jesus, desfrutar do gozo da sua presença aqui nos cultos. Para isto que o Senhor quer abrir os nossos olhos, para a gente sentir uma coisa diferente, né? Voltar para casa dando glória a Deus. Que culto maravilhoso, como Jesus falou. Porque muita gente volta falando isso, mas muita gente não volta. Mas Deus está abrindo seus olhos para você ver.
Não é essa palavra que o pastor aí está falando, não. É a palavra que o Espírito Santo está aplicando na sua vida aí. Através daqui, o Espírito Santo multiplica essa palavra por 1000 aí. Ele aplica ela na sua necessidade pessoal. Ele enriquece o seu conhecimento a partir daqui. Não é só aqui. Mas ele abre os olhos, né, da igreja. Quanta gente está precisando, irmão. E como a igreja está precisando de Deus renovar a visão dela. Para ver a glória de Deus, os céus por dentro. E saber que é glorioso ser crente, servir a Deus. Vale mais que tudo neste mundo. Ter prazer, voltar a ter prazer. E bater no peito e dizer, eu sou crente, graças a Deus. Sou salvo, tenho Jesus na minha vida. Voltar a ter satisfação. Como um amigo meu um dia falou, eu não entendo os crentes. Eu até tenho uma certa birra de crente. Porque você pergunta ao camarada, você é crente? Eu podia falar, sou. Mas ele diz, graças a Deus eu sou. Mas não estou vendo isso mais não, muitas vezes não, né? Acho que esse amigo meu está agora satisfeito, né? Porque os crentes não estavam mais assim. Graças a Deus eu sou crente. Parece que fala com certo orgulho. Não é orgulho não, é satisfação mesmo. É alegria de ser crente, é prazer na vida. É para demonstrar toda a satisfação dele. Isso é ter visão, irmão, da glória de Deus, das revelações, do quanto é maravilhoso cair as escamas dos olhos para a gente entender como é bom ser crente, como é maravilhoso servir a Jesus e para ser cheio do Espírito Santo. Fica em pé comigo. Glória a Deus. Pastor, está caindo nos meus olhos umas escamas mesmo. Está clareando. Bom. Estou enxergando que Deus tem um plano comigo. Estou vendo a vontade de Deus agora se revelando para mim. Estou vendo a solução que eu não via. A resposta de Deus que demorou, mas está chegando. Eu estou entendendo isso hoje. Aleluia. Então, que mais uma vez você seja cheio do Espírito Santo. Porque esse negócio de enchimento é direto, né? Lá no Pentecostes foram cheios do Espírito Santo. Depois mais na frente fala, e foram cheios do Espírito Santo. Ela não estava cheio? Esse enchimento é o tempo todo. Pai amado, eu quero te louvar. Maravilhas do Senhor, a glória do Senhor na igreja. Enche-nos com a tua presença, Espírito Santo. Promove, Espírito Santo, a comunhão da igreja com os céus, a comunhão com o Senhor, a comunhão com a palavra. Ó Deus, que possamos ser um só em Cristo. Obrigado, Espírito de Deus. Abençoa a noiva do Cordeiro na face da terra. Abençoa a igreja do Senhor na face da terra. Ó querido irmão. Amados, assentai-vos.